Fala galera, hoje eu tô aqui para compartilhar uma palavra que tem falado bastante comigo, eu espero que fale com você também. E eu tenho pensado bastante nesse momento que a gente tem passado. Como se não bastasse as pressões, as crises que nós temos no nosso dia a dia, eu acredito que a quarentena ela veio para somatizar tudo isso que acontece. Nós passamos por crises econômicas, por crises políticas. Nós temos que lutar todos os dias para mostrar que todas as pessoas são iguais, que o negro é igual ao branco. E todas essas questões, e mais as nossas questões pessoais, né? O meu e o seu, que podem ser totalmente diferentes, elas foram somatizadas nesse período. Se eu pudesse dar um tema para vocês, falando sobre o que eu queria compartilhar, eu diria para você, não pare de lutar, apesar das circunstâncias. E aí eu quero deixar com vocês uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 34. É uma história bem conhecida, mas vale a pena a gente sempre relembrar, a gente olhar os pontos de vista diferentes em épocas diferentes. Diz assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito mais, em vez de melhorar. Ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está ao seu redor, lhe apertando de todos os lados, e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha havido acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Cada um de nós enfrentamos dificuldades diferentes ou sofrimentos diferentes. E aquela mulher, como a história diz, ela havia passado por um grande sofrimento. Naquele período ela poderia ter desistido, tanto que o texto diz que ela já havia gastado tudo que tinha, já tinha sofrido demais. E para que sofrer mais uma vez? Para que talvez tentar uma nova oportunidade e tudo aquilo ser frustrado novamente? Ela já tinha recorrido a tantas pessoas, a tantos lugares, e talvez no íntimo, talvez eu teria desistido, mas aquela mulher pensou: não, eu ouvi falar de alguém, existe uma nova chance, existe uma possibilidade, existe alguém que cura, existe alguém que transforma, alguém que liberta, e eu vou procurar essa pessoa. Ela ouviu, ela creu, mas ela teve a atitude de ir até Cristo. Ela teve a atitude de lutar, de querer aquela vitória para ela, de querer ser livre daquela doença. Então a gente não pode ficar parado diante das circunstâncias que são apresentadas para nós, porque nesse quadro de crise que a gente está passando, dentro de todas essas coisas, talvez você pense: cara, para que, sei lá, para que eu vou estudar? Para que eu vou procurar um novo trabalho? A gente fica perdido dentro disso tudo. Mas existe um pós-quarentena, existe outro momento. E a gente tem que confiar no nosso Deus. Hoje a gente está aqui nessa forma virtual, mas amanhã a gente vai estar junto de novo, tudo isso vai passar. Outras crises vão vir, pode acreditar nisso que vão vir, mas a gente está aqui para superar isso junto como igreja, como amigos, como irmãos. E além de tudo isso, nós temos o nosso Jesus, o nosso Cristo, que é capaz de mudar
todas as coisas. Esse Cristo, ele é capaz de fazer milagres para as pessoas que têm fé, para aqueles que acreditam nele, que acreditam na possibilidade de mudança de vida através dele. E esse Jesus, esse Cristo, ele está acima de qualquer julgamento social que possa acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque essa mulher aqui do texto, essa doença do fluxo de sangue que relata aqui a história, essa doença, ela tornava essa mulher impura diante da sociedade. Ela jamais poderia ter chegado no meio daquela multidão e tocado em Jesus. Chegado e pensado em se aproximar dele no meio de todas aquelas pessoas, mas ela foi até lá, ela buscou. E Jesus não olhou para essa condição que a lei impunha dela ser impura, mas Cristo olhou para a figura daquela mulher que o buscava, que clamava querendo ser liberta daquele sofrimento. Então não pare de lutar diante das circunstâncias. Eu não sei o que se apresentou para você talvez dentro dessa quarentena, o que se somatizou, mas você pode ter certeza que o nosso Jesus, ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Que você possa pegar essa palavra para você, que você possa, em nome de Jesus, se apegar ao nosso Cristo, que você possa espalhar e compartilhar dessa mensagem para outras pessoas, para que elas também não parem de lutar. Vou orar para a gente encerrar esse momento e que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Deus, nós estamos aqui em mais este momento, em mais esse holy, e nós, Senhor, diante desse quadro que se apresenta para nós nos mantemos firmes, Pai. Faz, Deus, com que a gente olhe para o Senhor, para que a gente olhe para o Senhor Jesus diante de todas essas situações que se apresentam. Que o Senhor, Deus, possa transformar a nossa vida, possa transformar, Deus, o nosso quadro político, o nosso quadro financeiro, as nossas emoções, que nós saiamos, Pai, desse momento mais fortes, mas que nós também, Pai, possamos nos tornar, Deus, ser humanos melhores. Que esse momento, Deus, não seja para nós simplesmente um momento de crise, mas que seja também um momento de aprendizado diante de toda essa situação. Continue cuidando de nós, Pai, para que o Senhor, Deus, seja o centro, para que o Senhor, Deus, seja, Pai, aquela luz, que o Senhor seja a esperança, Pai, assim como foi na vida dessa mulher que o texto descreve, Pai, que nós não paremos de lutar. Amém.